pessoal. Bom, a gente vai começar raciocínio lógico hoje, dia 6 de maio. Esse dia é o Dia Nacional da Matemática. Hoje, dia 6 de maio, Dia Nacional da Matemática. Dia também que Sigmund Freud também completaria 160 anos de idade. Essas são duas áreas onde eu trabalho bastante, que é a psicologia e a parte de matemática. Bem, hoje a gente vai começar a matemática. Essa parte de raciocínio lógico, muito importante para o INSS, apesar de que algumas pessoas julgam, falam que são poucos itens, só vai ter 8 itens ou até 10 itens, e, portanto, eu não precisarei estudar tanto raciocínio lógico. Mas tem questões de lógica lá da prova que você pode fazer num piscar de olhos, bem rápido. Você só precisa acompanhar as revisões e fazer questões, acompanhar todas as questões que foram feitas, que você vai conseguir identificar questões bem rápidas. Bom, hoje eu vou trabalhar essa parte de raciocínio lógico para vocês, dentro do nosso conteúdo do INSS. Esse conteúdo, ele traz a lógica dedutiva, traz também a parte de matemática básica, uma parte de operações de conjuntos e porcentagem. Bom, e nós estamos hoje também junto também com o pessoal do Facebook, um abraço para todos vocês, e também para o pessoal do Periscópio, um alô para a Caroline, a Tânia, o Márcio Lima, está aí de olho, valeu Márcio Lima, estamos juntos aí, está de olho sempre, né? Então, vamos lá, vamos começar agora para a nossa revisão, não perder tempo, tirar algumas dúvidas que você possa ter. Então, olha só, na nossa primeira questão, ele fala exatamente sobre identificação de proposições. Isso é um item que, porventura, vai estar na prova. Na identificação de proposições, você observa a primeira questão, que ele diz o seguinte: a lista de afirmações abaixo há exatamente duas proposições. Então, a gente pode identificar proposições, porque proposições, elas são frases. Elas geralmente têm sujeito, predicado e verbo. E também são frases onde você pode atribuir um valor lógico, você pode utilizar os princípios lógicos, que é o terceiro excluído e da não contradição. Mas dessa maneira pode ser que você se confunda na hora de análise de uma proposição. Então é ideal que você também memorize a identificação direta de proposições. Uma delas seria o seguinte: vamos analisar essas proposições e verificar se aqui existem exatamente duas. Então olha só, a primeira diz: Carlos é funcionário do INSS. Então, isso aqui é uma proposição simples. Carlos é funcionário do INSS. Você vê que tem o verbo, que geralmente é o verbo que vai identificar a frase. Portanto, numa proposição, tendo lá a identificação do verbo, nós contaremos a quantidade de proposições simples. Na segunda, diz assim: estude para o concurso. Veja que nesse caso aqui, estude para o concurso, esse verbo, ele é um verbo imperativo. Portanto, isso aqui não é proposição. Então, você já memoriza logo que, quando você encontra frases ou proposições onde o verbo está no imperativo, ele não é proposição. Vamos ver agora essa outra agora. Nós temos: esta frase, entre aspas, é falsa. Nesse caso aqui, ele também não é proposição. Pessoal, mas não é não tem o verbo de ligação? Não, olha, esse aqui, ela não é proposição, porque é uma sentença paradoxal ou autorreferente. O que é isso? Sentença paradoxal é aquela que você não pode definir o valor lógico. Observe que esta frase, entre aspas, é falsa. Se você julgar isso como verdadeiro, então ela vai ser falsa. Se você julgar como falsa, ela vai ser verdadeira, ou seja, cria-se um paradoxo. Portanto, esta sentença, ela não é uma proposição. Veja agora a próxima. Ele diz: ele passou no concurso do INSS. Ele passou no concurso do INSS, está vago, está aberto. Então, você tem aqui uma sentença aberta. E sentença aberta também não é proposição. Então, vão anotando, não esqueça, olha, frases imperativas não são proposições, frases paradoxais também não são proposições, e sentenças abertas também não são proposições.
Se alguém pergunta assim, professor, e se eu colocar um quantificador aqui na sentença aberta? Aí sim, se colocar um quantificador, aí ela vira uma proposição. Na próxima tem, ou estuda ou vai sofrer. Na verdade, isso aqui é um aviso para vocês, não é só uma proposição, é um aviso. Então, isso aqui trata-se de uma disjunção exclusiva. Ela é uma proposição, sim. Bom, isso aqui nós contamos como sendo uma proposição composta, ou estuda ou vai sofrer, que é uma chamada disjunção exclusiva. Vamos ver a outra agora? Cadê a coragem e a fé para estudar? Bom, isso é uma frase interrogativa. Frases interrogativas também não são proposições. E a próxima tem, a Lei Eusébio de Queiroz foi assinada em 1850. Bem, eu quero que vocês observem que a proposição, ela vai ser identificada como proposição, não é simplesmente a frase que eu conheça. Veja que a Lei Eusébio de Queiroz foi assinada em 1850. Se você não sabe essa informação, isso não tira a informação de que ela é uma proposição. Então, aqui eu tenho uma outra proposição. Bom, então, de acordo com a análise, nós encontramos 3 proposições. Ouviu? E o item está dizendo que na lista de afirmações há exatamente, eu quero que vocês fiquem atentos sempre aos detalhes de cada palavrinha que aparece, porque o CESP é muito contextualizado. Qualquer frasezinha, qualquer palavra pode detonar o item. Isso é qualquer pessoa, pode ser a pessoa com 1000 anos de experiência, se ele não ficar atento a qualquer detalhe que tiver no item, ele pode errar o item. Bom, nesse detalhe de ter lá exatamente 2 proposições, ele mostra o seguinte, se não tivesse aquela palavra lá exatamente, tivesse apenas dizer assim, na lista abaixo há 2 proposições, aí o item estaria correto. Porque aonde tem 3, tem 2. Então o item estaria correto. Mas como ele fala exatamente 2, aí você vê que existem 3. Não tem exatamente 2, o item está errado. Bom, essa foi um dos questionamentos do que eu acho que vai estar lá na prova, que é a identificação de proposições. Bem, nós podemos agora ir para a segunda questão, analisando qualquer dúvida, qualquer questionamento que você possa fazer. Então, olha só, para a gente analisar a questão 2, deixa eu apagar esse negócio aqui. Bom, na questão 2 você diz, existem exatamente 8 combinações de valorações Apaguei. Bom, olha só. Existem exatamente 8 combinações de valorações das proposições simples A, B e C, para as quais a proposição composta, que é A e B, então não A, e se não B, então não C, pode ser avaliada assumindo valorações verdadeiro ou falso. Bom, nesse momento, quando o aluno não tem habilidade já com lógica, ele não estudou o suficiente, a leitura disso aqui é um tormento grande, ele já fica logo agoniado já para saber que diabo é isso, ele não se concentra. Então, eu sei que na hora de fazer o item, você tem que ter um pouquinho mais de conhecimento para poder, pelo menos, tentar fazer o item. Nesse caso, ele está falando exatamente da quantidade de linhas de valorações de uma tabela verdade. E, portanto, para nós encontrarmos a quantidade de linhas de valorações, nós usamos uma relação que você precisa memorizar. Você que está aí no AVP, você que está no Facebook e você também que está no Periscópio. Então, olha só. A quantidade de linhas de valorações é 2 elevado ao número de proposições simples. É esta informação que você precisa conhecer para saber a quantidade de linhas de valorações de uma proposição simples. É 2 elevado ao número de proposições simples. Mais uma vez, ó, essa fórmula determina a quantidade de linhas de valorações.
E esse N representa a quantidade de proposições simples. Se você observar a proposição composta, nós temos somente duas proposições simples, que é o A, aliás, três, né? Nós temos o A, o B e o C. O não B é variação do B, o não A é variação do A, não é contado como outra, viu? Então, basta você identificar que o A, o B e o C. Portanto, a quantidade de linhas de valorações nesse caso, deixa eu fazer bem aqui, ó, vai ser 2 elevado a 3, e 2 elevado a 3 é 8. Portanto, o item, ele está certo. Então, o que é importante nesse momento? O importante é você memorizar a relação, e importante também identificar as proposições simples na proposição composta. Isso é importante. Porque ele pode aparecer assim, como fórmulas atômicas, ou pode aparecer também como textos, para você identificar. Mas não esqueçam que a negação não é contada como outra, é só uma variação. Bem, então, fizemos aí a questão de número 2, o item 2. Vamos agora para o próximo item. Esse item vai ser o item 3. Esse item 3, eu vou para o quadro, viu? Porque a proposição composta aí, ela é gigantesca. Ela já caiu já em prova do CESP, ela é gigantesca. Então, é uma proposição o quê? Ela coloca aí para você uma proposição grande, né? Bem grande aí, e pede e verifica se é uma tautologia. Bem, uma proposição composta, ela é considerada tautológica, ela é tautologia, quando, independentemente dos valores lógicos atribuído a proposições simples, P, Q, R, S, se eu atribuir, o resultado sempre vai dar verdadeiro. E em toda proposição composta, ela só é três coisas. Ou ela é tautologia, ou ela é uma contradição, ou ela é uma contingência. Alguns livros mostram que para a gente encontrar, verificar se essa proposição é uma tautologia, a gente teria que fazer uma tabela verdade. Só que vocês observem, de acordo com a questão anterior, a quantidade de proposições simples que tem aqui são 4. Portanto, a quantidade de linhas seria 2 elevado a 4, ou seja, seriam 16 linhas. Então, desarreda. Não tem como você fazer uma tabela verdade de uma posição composta como essa. Então, nós vamos usar o seguinte artifício. Nós vamos considerar que essa proposição ela é falsa. A gente vai dizer que a proposição ela não é uma tautologia, ouviu? Ela não é uma tautologia. E, portanto, a gente vai agora identificar. A gente vai identificar os valores lógicos das proposições simples. Se houver alguma contradição, significa dizer que ela é tautologia. Ficou confuso? Então, mais uma vez, olha só. A proposição, eu não sei ainda se ela é tautológica ou não. Eu não sei ainda. Então, eu chamo ela de não tautologia, viu? Eu chamo ela de falsa. E vou verificar. Se houver contradição em algum valor lógico, se houver contradição, então é porque aquilo que eu afirmei, ela não é verdade. Ou seja, aquilo que eu afirmei sendo falsa, ela não é verdade. Ou seja, ela seria verdadeira. Então, você pode memorizar que, se houver contradição, é porque é tautologia. Porque a contradição é na falsidade. Isso gera uma certa confusão, mas nas revisões também do ABPA já teve, também nós tivemos questões baseadas nisso aí. Então, vamos começar, olha só. Nesse caso aqui, ela é uma bicondicional. E eu já estou chamando ela de falsa. Então, para a bicondicional ela ser falsa, é preciso que os valores lógicos sejam diferentes. Então, eu vou atribuir essa proposição como verdadeira e vou atribuir esta outra toda como falsa. Quando eu faço isso, eu estou dizendo que a bicondicional ela é falsa. Já estou chamando ela de falsa quando eu atribuo valores lógicos diferentes. Aí você também pergunta, professor, eu não poderia colocar aqui de falso e ali de verdadeiro? Pode sim. Você vai ter que ficar verificando ou testando. Então, você pode fazer isso sim. Então, vamos começar agora. Atenção, todo mundo atento agora, olha só. Na primeira, eu chamei de verdadeira. E ela é uma conjunção.
Se o I é verdade, então é porque todos são verdade. É verdade a primeira, é verdade a segunda. Continuando. Lá no outro. Lá no outro, observe que eu tenho dois colchetes unidos por ou. E, portanto, esse ou, ele é falso. Se esse ou é falso, então é porque a primeira é falsa e a segunda também é falsa. Ficou em cima ali, ó. Deixa eu botar embaixo. Olha só. Essa disjunção inclusiva, ela é falsa. Então é porque, obrigatoriamente, essa primeira é falsa e essa segunda também é falsa. Bom, essa segunda aqui, vocês percebam que é um outro ou, e ela é falsa. Significa, então, dizer que essa é falsa e essa aqui também é falsa. Até agora não foi visto nenhuma contradição. Bem, observe que R ou S é a mesma proposição. Se aqui foi atribuído como verdadeiro, atribuído o quê? Obrigatoriamente, né? Porque se o I é verdade, os dois são verdades. Então, se R ou S é verdade, essa parte aqui, ela vai ser verdade. E como ela toda é um I de resultado falso, então deixa dizer que obrigatoriamente esse Q tem que ser falso. Acompanhe a sequência que nós estamos colocando. Acabei de encontrar que o Q ele vai ser falso. Bem, se o Q é falso, a gente pode vir para cá, olha. Aqui o Q é falso. Se esse Q é falso e aqui é um ou de resultado verdadeiro, é porque o P obrigatoriamente é verdade. Então, o P, verdade. Vamos para lá agora? O P aqui sendo verdade e o P aqui sendo verdade. Se eu tenho o P, verdade, e aqui é um I e o resultado é falso, é porque aqui tem que ser obrigatoriamente falso, o R. Da mesma forma, o P e S é falso, é um I. E tem um verdade, então obrigatoriamente tem que ter um falso. O S é falso. Então já tenho o R falso e o S falso, obrigatoriamente. Trazendo para cá, eu vou ter R falso e S falso. E perceba aqui uma contradição. Olha só. Porque falso ou falso tem que dar falso e está acontecendo de ser verdade. Então, se houve uma contradição aqui, é porque houve contradição na falsidade. Houve contradição na minha alegação dizendo que ela não é tautologia. Então, resta a dúvida de dizer que é tautologia. Então, esse item, ele está correto. Bom, nesse momento, eu quero que você não entre em pânico, viu? Porque o momento agora, quando você termina de fazer, você já entra em pânico logo, já quer logo, minha Nossa Senhora. Não faça isso. Algumas questões de lógica são bem rápidas. Tem outras que é para você não fazer mesmo. Algumas até mesmo de operações em conjunto que você tem que saber na leitura identificar se você pode fazer ou não. E tem gente que deve estar falando o quê? Está falando assim, não, eu vou chutar, nessa aqui eu vou chutar. Chutar você não vai, porque não pode chutar. Ah, eu vou deixar em branco. Pode ser que você deixe em branco a questão. Mas se você fizer um treinamento ainda, você consegue fazer, porque é bem provável, posso até quase que garantir, que vai ter questões que vai envolver identificação de posições, se ela é tautologia ou não. E fazer dessa maneira ainda é mais rápido e melhor do que fazer a tabela verdade com aquelas 16 linhas que a gente poderia fazer. Bom, então agora, vamos fazer agora o próximo item, que é o item 4. No item 4, ele diz o seguinte, olha, considere a seguinte proposição. Nenhum homem consegue tudo o que quer e fica satisfeito. Julgue os itens que se seguem acerca dessa proposição.
O item 4 diz assim: todo homem não consegue o que quer ou não fica satisfeito. Não é uma proposição logicamente equivalente à negação da proposição acima. Bem, nesse item tem dois detalhes importantes que eu quero que você fique atento. Primeiro é a palavra equivalente. Quando você lê a palavra equivalente, logo vem na sua mente que vai ser uma daquelas equivalências que você estudou. Mas não necessariamente. A palavra equivalência aí está usando a terminologia da palavra mesmo. É igual. Mas é uma questão de negação. Então ele pode colocar uma questão de negação e dentro dela botar a palavra é equivalência. Então, ele é uma questão de negação. Na verdade, ele está dizendo que a negação de nenhum homem consegue tudo o que quer, fica satisfeito. A negação é todo homem que não consegue o que quer, não fica satisfeito. Quais são os dois detalhes que eu quero que você fique atento? O primeiro detalhe é sobre equivalência e negação. Você tem que ficar atento essa palavrinha aqui. Se ele usar essa palavra, ou dizer assim, não é verdade que, ou se uma coisa é verdade, então o que é falso, isso é negação. Ele está pedindo a negação. Então, não necessariamente ele vai usar a palavra equivalente, você vai usar uma daquelas equivalências que você já memorizou, tanto do se então como do ou, inclusive. Então, o outro detalhe, na verdade, também, é que na afirmação do item, ele diz assim, olha, não é uma proposição. Ele está dizendo que não é a negação, viu? Então, se você também já sabe as negações, por exemplo, olha aqui no quadro, olha só. Você já sabe que se eu tenho a proposição P e tem aqui nenhum A é B, você já sabe que a negação de nenhum A é B é algum A é B. Ou seja, você apenas troca o nenhum pelo algum. Seria essa a negação. Você não mexe aqui, viu? Você não mexe nas proposições. Apenas troca o nenhum pelo algum, já é a negação. Lá na questão, a negação de nenhum homem consegue tudo o que quer e fica satisfeito seria algum homem consegue tudo o que quer e fica satisfeito. Seria essa a negação correta. E ele vai e diz que todo homem não consegue o que quer ou não fica satisfeito. Só que ele diz, olha, não é a negação. Então o item está certo. Realmente não é a negação do nenhum. Porque a negação do nenhum é algum. E repete o que está na frente. Então cuidado com o trocadilho. Cuidado com a dupla negação que ele coloca. Fique atento, totalmente atento ao texto que está colocado lá nos itens do CESP. Bom, e os itens do CESP, de lógica, ele pode colocar, incluir o direito previdenciário, a ética, ele pode colocar, incluir como proposições na questão, viu? Bom, agora vamos para o próximo item para a gente fazer uma outra análise. Olha só. No item 5. No item 5, nós temos uma questão de operação de conjunto. Olha só. Em uma pesquisa de mercado, verificou-se que 300 pessoas não consomem o produto A. 200 não consomem o produto B. E 100 não consomem o produto A ou o B. Podemos afirmar que o número de consumidores dos produtos A ou B consultados é igual a 450? Bom, esse é um caso de uma questão onde a gente vai usar a operação de conjunto. Nós temos aqui nesse caso somente dois conjuntos, que são os produtos A ou o produto B. Então, observe. Produto A ou o produto B. Ele começa, esse tipo de questões, a gente geralmente começa pela interseção dos três. Sempre começa a interseção dos três, depois daqui vai para cá ou para cá. Lembrando que consumidores do produto A é toda essa parte aqui, não é aqui. Ouviu? Cuidado. Consumidores do produto A não é aqui, é toda essa parte. Aqui é
somente, apenas consumidores do produto A. Então fique atento ao texto, não esqueça, fique atento ao texto. Então ele vai começar dizendo que 50 consomem os produtos A e B. Então coloco aqui 50 consomem produto A e B. Depois ele diz que 100 não consome A ou B. 100 não consome A ou B. Ou da ideia de soma. Então quer dizer que 100 é fora. 100 não consome A ou B. E agora os próximos informações. 300 pessoas não consomem produto A. 300 pessoas não consomem produto A. Aqui é o produto A, olha só, aqui é o produto A. Então ele está dizendo que 300 não consomem produto A. Então 300 não consome o A, então é porque tem que ter 200 aqui. Por quê? Olha só mais uma vez. 300 não o A, tira o A. Então tem que dar 300, porque já tem 100 lá fora. Depois ele diz que 200 não consome o B. Tira o B, olha, tem que dar 200 fora do B, porque 200 não consome o B. Então, para completar os 200, aqui seria 100. Vamos recapitular? 50 consome produto A e B. 100 não consome produto A ou B. 100 não consome. Depois, dos 300 não consome o A, 300, e 200 não consome o B. Está feito, está identificado. Agora nós vamos para o item que diz: podemos afirmar que o número de consumidores que ele fala, dos produtos A ou B consultados, é igual a 450? Se você somar tudo, você encontra 450. Mas o item está falando dos consumidores do produto A ou B. Ele não fala desse, porque esse aqui não são os consumidores A ou B. Está falando somente daqui. Então a resposta é 350. Então, esse item 5, ele está errado. Bem, vamos agora para o próximo item. Nesse próximo item, nós temos uma questão de tabela verdade, que você tem que fazer a identificação. E a gente tem que conhecer toda a tabela verdade. Tem que conhecer. Eu sei que a gente está já próximo já do concurso já. Alguns alunos já conhecem já de cor algumas informações, ou seja, eles já têm mais habilidade. Outros ainda não têm habilidade ainda, não têm essa habilidade que precisa ser treinada ainda. Mas também você precisa sempre acreditar que você pode aprender. Não pense que matemática é inatingível. Sempre acredite. Acredite que vai dar certo e sempre fale isso. Vai dar certo. Bom, então olha só. Nossa transmissão está aqui, né? O pessoal do Periscope do Facebook. Mas você pode acessar o site, aqui você passa ao vivo, que aí você vai ter várias vantagens. Você vai ter o material didático, a estabilidade, a maior interatividade e promoções que também vão ter. Então, essa transmissão agora ela é um pouco parcial, mas lá no que você passa, você tem a transmissão na íntegra. Então, olha só. Então, nesse caso agora, nessa questão, ele diz: considerando os símbolos, quer dizer, essa informação ele sempre coloca, né? Considerando os símbolos, ou e, se então, representam operações lógicas, ou e, não, e condicional, respectivamente, julgue os itens subsequentes acerca de lógica de argumentação e estruturas lógicas. Ele vai e diz: se a proposição composta, menciona lá, for verdadeira, e se a proposição S for falsa, então a proposição Q será falsa. Então ele está dizendo que esta proposição toda aqui, ela é verdadeira. Então olha só, atenção aí, ó. Se toda ela é verdadeira e essa S aqui, ela for falsa, então o que será falso obrigatoriamente, vamos substituir e verificar. Veja só.
Se esse S aqui for falso, olha só, se esse S for falso, ele está dentro de um I. E, portanto, o I é verdade quando tudo é verdade. Se eu tenho uma falsa aqui no meio, então já me diz que toda essa proposição, ela é falsa. Então, mais uma vez, olha, isso aqui é um I. Se tem um falso nesse I, então porque toda ela é falsa. Agora, vamos olhar para a condicional simples, que é a proposição composta. Ela é verdadeira, a posição composta. E se ela é verdadeira e eu tenho a segunda como falsa, então é porque, obrigatoriamente, toda esta proposição, ela é falsa também. Mais uma vez, olha. Se no se então a segunda é falsa e o resultado dela é verdadeira, então, obrigatoriamente, a primeira tem que ser falsa. Porque se você disser que é verdade, vira ali a verdadeiro e falso. Portanto, o I seria falso. Então, obrigatoriamente, aqui é falso. Mas não é um ou. Quando é que o ou é falso? Quando tudo é falso. Então, o P obrigatoriamente é falso e o não que também obrigatoriamente falso. E aí a gente vai agora para essa conclusão. Olha só. Se esse não que, o P for falso e o não que é falso. Se o não que ele é falso, significa dizer que o que ele tem que ser verdade, ó. Se o não que é falso, então porque o que tem que ser verdade. Então esse item ele está errado. O item 6 ele está errado porque o que tem que ser verdade de acordo com as informações que foram aí coletadas na questão. Bom, agora nós vamos para o próximo item. Alguns alunos já fizeram quase todo tipo de questões, então já tem muita coisa já guardada aí na sua cachola aí, né? Então vamos agora para o próximo item, que é um item de porcentagem. Bom, vamos aqui para o quadro, ver esse item de porcentagem. Ele diz assim, o item 7, olha só lá no slide, olha. Marcos, aí tem marcou, né? Marcos, quem marcou, não sei que diabo é marcou, né? Gastou 30% de 50% da quantia que possuía e mais 20% do restante. A porcentagem que ele sobrou do valor que possuía é de 68% da quantia? Bem, nesse caso, você observa que na questão, ele não dá a quantia. Ele não dá a quantia para você. E também, ele não pede o valor da quantia. Então, sempre que isso acontecer num problema de matemática, aonde ele não dá o valor e não pede o valor, você chama ele do que você quiser. Eu não estou dizendo para você chamar de 100 todo o tempo, não. Eu estou dizendo para você chamar do que você quiser. Ouviu? Porque tem algumas situações que você chamando de 100, vai ter que dividir por 3, vai dar uma dízimo periódico. Então eu digo para você chamar do que você quiser. Mas, em porcentagem, geralmente a gente chama de 100 mesmo. Viu? Então olha só. Nós vamos ter um valor de R$100. Primeiramente, ele gastou. Ele gastou quanto? Ele gastou 30% de 50% dessa quantia. Então, eu vou escrever assim, olha. 30% da é multiplicação. De 50% desta quantia. Quanto vale esta continha aí, ó? 30% de 50%. Aqui basta você afastar uma casa para a esquerda e outra casa para a esquerda e multiplica. 3 vezes 5, 15. Então, na verdade, é 15% de 100, que dá 15. Então, ele gastou R$15 aí dos R$100 dele. Depois, ele diz que gastou ainda mais 20% do restante. Ainda teve aí um outro gasto.
mais outro gasto. Ele gastou agora, foi quanto? Foi 20% do restante. 20% do restante. Quanto é o restante? Se era R$100 e ele já gastou 15, é porque o restante é 85. E, portanto, fazendo aqui 20% de 85, usando o mesmo exemplo lá, olha só, faça uma casa para a esquerda e outra casa para a esquerda. 2 vezes 8,5 dá 17. Então, ele gastou mais 17. Totalizando aqui, nós temos um gasto de 32. Ele gastou até agora 32. Aí ele vai e diz, a porcentagem que sobrou do valor que possuía é 68% da quantia? Bom, se ele tinha R$100 e gastou no final dos dois gastos R$32, é porque realmente sobrou R$68. E essa quantia que sobrou foi a fração, olha, 68 de 100. Sobrou 68 de 100 ou 68% da quantia. Então, esse item 7 é um item correto. Bem, vamos agora para nosso próximo item. No item 8, você pode observar agora, outra questão de porcentagem. Esse item de porcentagem, ele também é bastante cobrado. A gente tem que ficar atento porque é quase certeza, estou falando quase certeza, para ninguém possa estar dizendo que eu estou dizendo que a questão vai cair na prova, viu? Mas, com certeza, quase certeza, vai ter questão de porcentagem. Vai ter lá uma questão de porcentagem, uma questão de tautologia para identificação de valores lógicos, vai ter uma questão de operação no conjunto, isso aí é certeza. Vai ter itens disso aí sempre. Então, olha só o item 8, olha só. Ele diz assim, suponha que após 2 meses, uma ação tenha se valorizado 38%, sabendo-se que a valorização no primeiro mês foi de 15%. Podemos afirmar que a sua valorização no segundo mês foi de 23%? Vamos verificar? Note novamente o artifício. Olha, você vê que ele falou em uma ação, não disse o valor dela, não pediu o valor dela. Então, a gente chama o valor dela do que a gente quiser. Geralmente, a gente vai chamar de 100. Chama de R$100 e vamos agora... Observe que houve primeiro um aumento e, em seguida, um segundo aumento. Porque houve um aumento aqui no primeiro mês, que é o primeiro mês, aqui o segundo mês. O enunciado está dizendo que em 2 meses a ação tenha se valorizado 38%. Ou seja, no final do segundo mês, ela chegou a R$138. É por isso que a gente chama de 100, porque é mais fácil fazer a conta. 38% de 100 é 38. Então, ela vai chegar no final do segundo mês com R$138. E, no final do primeiro mês, que vai ter um aumento de 15%, ela vai chegar em R$115. Então, o primeiro mês ela chegou em R$115 e o segundo mês chegou em R$138. E o questionamento da questão é exatamente a valorização do primeiro para o segundo, olha. De 115 para 138. Daqui para cá houve um aumento. Esse aumento é de quantos por cento? Toda aumento a gente faz uma fração. Toda porcentagem, ela é uma fração. Então seria, daqui para cá houve um aumento de R$23, comparado ao que estava antes, que é R$115. Ou seja, você fala desse jeito, olha. Você fala assim, olha, houve um aumento de R$23 em relação ao que estava antes, que é 115. Então, essa fração já é a porcentagem de aumento. Você multiplica por 100 e vai obter um valor aqui de 20%. Ou seja, o item ele está errado. Então, lembre-se que toda porcentagem, quando se vai calcular, você sempre faça a fração. Identifica a fração como sempre.
Porque é do jeito que você fala, a matemática não tá, você não está livre dela não, você está usando ela constantemente, basta você interiorizar e perceber que isso acontece. Bom, então vamos agora para o próximo item. No próximo item, nós temos aí, que é o item 9, uma questão de equivalência e também uma questão de associação de proposições. Então, é um item relativamente mais complicado que possa aparecer na prova e você pode errar, porque você vai ter que procurar. Não é uma questão que você tem que fazer um cálculo, aquela coisa programada e pá. Não, você tem que procurar e fazer uma verificação. Então, olha só como é que está escrito o item aí no slide. Olha só. Se o não R representa a negação de R, então as proposições, deixa eu colocar aqui as proposições, que é P ou não que, então R. Essa proposição, ele está dizendo que é equivalente a se não P, então Q, e se R, então P. Bom, ele está dizendo que esta proposição é equivalente a essa. Você já observou, já verificou, professor, eu conheço a equivalência do se então, do ou, e não estou vendo nenhuma delas, por exemplo. Porque você tem que ficar fazendo a procura. Então, olha só, vamos identificar, olha só. Eu vou ter que encontrar dentro dessa, eu tenho que encontrar esta proposição, para eu dizer que elas são equivalentes ou não. Então, primeiramente, eu tenho P ou. Note que dentro do colchete, eu tenho a negação do se então. A negação do se então, ela mantém a primeira e nega a segunda. Esta é a negação do se então. Você mantém a primeira e nega a segunda. É o mané chamado, né? Outro ponto também que é o ou e o i, elas podem fazer uma associação entre elas. É como se eu fizesse uma distributiva aqui, olha só, entre P ou Q e P ou não R. P ou não R. Eu só posso fazer essa distributiva somente quando é i ou. No se então não pode ser feito isso. Então, P ou Q e P ou não R. Bom, continuando. Aqui eu tenho um ou, aqui eu tenho outro ou. Vou fazer uma equivalência desses dois ous que estão aqui. A equivalência é aquela equivalência nega, muda, repete. Viu? Ó, não, vamos lembrar aqui? Olha só. Quando você tem assim, A ou B, a equivalência é nega, muda e repete. Nega, muda, repete. Nega, muda o ou por se então e repete. E se eu tiver um se então para ou, da mesma forma, nega, muda e repete. Então aqui seria nega, muda e repete. E aqui também pode ser nega, muda e repete. Bom, até agora eu não cheguei àquela posição que está lá. A primeira sim, olha só. Não P, então Q e... Mas aqui é igual a essa. Vamos verificar novamente usando outra equivalência, que é a contrapositiva. Então você fica perguntando, meu Deus do céu, então como é que eu vou saber, como é que eu vou adivinhar um negócio desse? Não é adivinhar, você vai ter que ficar procurando. Você tem que procurar e fazendo análise de cada um até identificar a veracidade daquela afirmação. Não tem outro jeito, não. Então seria não P, então Q, I. Aqui é a contrapositiva, olha só. Se R, então P.
E aí você percebe que elas são realmente equivalentes, as duas proposições. Então, o item 9, ele está correto. Bom, vamos agora para o item 10. O item 10 é um item mais rápido, viu? É um item apenas onde você vai identificar a proposição. Eu tinha dito no início do primeiro item, que proposições são identificadas quando você identifica lá um verbo. Né? É como frases, cada verbo representa uma frase diferente. Então você tem aqui a proposição: a estabilidade econômica é dever do Estado e consequência. A estabilidade econômica é dever do Estado e consequência do controle rígido da inflação. Pode ser representada pela sentença lógica se P então Q, em que P e Q sejam proposições simples convenientemente escolhidas. Olha só, nesse caso aqui, ela é uma proposição simples, viu? Porque observe que o texto todo, nós temos ali o verbo é dever do Estado e consequência do controle rígido da inflação. Então, aqui é uma proposição simples, não é uma proposição composta. Quando ele fala que a estabilidade econômica é dever do Estado e consequência do controle rígido da inflação, você tem aqui com uma proposição simples, não é uma condicional simples. Ela é uma proposição simples, não é uma proposição composta. Então, esse item, ele está errado. A gente pode pensar, né? Em algumas informações, alguns itens, apareceu a palavra consequência e pode gerar a dúvida achando que é uma condicional simples. Mas aí depende do item que você está colocando. Então você tem que tomar cuidado com tudo. Cada item é uma coisa. Você não pode dizer assim, então quer dizer que sempre, não existe sempre. Existe sempre uma análise da questão. Ouviu? Bom, então nós vamos agora para o item 11. O item 11, nós estamos já quase no finalmente já da nossa revisão. Lembrando que é importante que você refaça esses itens. Refaça os itens para que você possa lembrar do que foi mencionado aqui nesse momento. Então, olha só. O item 11 é outro item que fala também de conjuntos. Nos itens que eu coloquei para vocês, esses itens, eles só tem 2 diagramas. Eu não coloquei nenhum que tem 3 diagramas, né? Então, mas pode aparecer na prova 3 diagramas, viu? Então, só para lembrar vocês aqui, olha só. Pode aparecer o item onde tem 3 diagramas, o diagrama A, B e C. É importante que você fique atento sempre ao texto quando tem 3 diagramas, que aqui são os 3, aqui é somente A e B, cuidado com a palavra, aqui é somente A e B, aqui é somente B e C, e aqui é somente A e C. Aqui é somente A, aqui é somente B, aqui é somente C. Se por acaso ele disser que 10 A e B, você não vai botar 10 aqui não, viu? Aqui não é A e B, aqui é somente A e B. Tenha cuidado com isso aí. A e B é tudo. Mas no item que nós vamos fazer agora, ele só tem 2 conjuntos. Então, olha só. Lembrando que no conjunto também, se você errar a conta, aí já era. Então, olha só. Considere as seguintes informações sobre a prova do concurso, composta de 2 problemas, X e Y. 923 candidatos acertaram o problema X. 581 erraram o problema Y. 635 acertaram X e Y. Bom, então, vamos analisar. O importante nessas questões é que você precisa fazer o cálculo. Se você não fizer o cálculo corretamente, você erra.
Então, o maior problema está sendo mesmo na hora de fazer a continha, viu? Então, lá vai, olha. Vamos começar pela informação de que ele coloca no meio, que são 635. 635 acertaram o problema X e Y. Depois ele diz que 923 acertaram o problema X. Então, aqui tudo tem que ser 923. Antes de identificar quem está aqui, eu tenho que subtrair os 923 menos 635. Aqui 8, aqui 11, 3, 8, e aqui dá 8, 1. Bom, importante, não pode esquecer que se você cometer algum erro de alguma subtração, 923 menos o valor de 635, 288. Botei só de propósito para testar se você estava prestando atenção, viu? Você errar, você vai errar com certeza. Quer dizer, não vai errar não, vamos falar disso não, viu? Bom, então deu 288 aqui. Aqui deu 288, e ele diz também na questão que 581 erraram o problema Y. Erraram o problema Y. 581 erraram o problema Y. Ele está falando em errou. Quer dizer que tem que estar fora do Y. Viu? 581 tem que estar fora do Y. Porque aqui é acertar o problema Y. Então eu vou ter que subtrair desses 288 o 581 menos 288 para eu saber quantos erraram o problema Y. Porque os que erraram o problema Y é 288 mais o que está fora, que é o resultado da subtração, que dá um valor de, aqui, 11, 3, 9 e 2. Dá o valor de 293. E ele está querendo dizer, o item diz, o número de candidatos que erraram os problemas X e Y. Então, esse 293 é exatamente o valor que está fora, 293. E 293 são exatamente as pessoas que erraram o problema X e erraram também o problema Y. Então, o item, ele está correto. Foi, né? Bom, os alunos estão dizendo que eu estou muito sério hoje, né? Mas é porque eu não estou nem olhando para vocês, sabe? Eu queria ver o semblante de vocês. Porque se eu estivesse olhando para a cara de vocês, aí era melhor para ver como é que está a reação de vocês. Porque tem alunos que está o quê? Tem aluno que está desesperado. Tem outro que está, essa miséria eu não aprendo mesmo, o resto chutar, já está no pico já de começar a prova. Então, quando eu estou olhando para a pessoa, dá para ver a reação dela, sabe? Mas se você se manifestar e dizer, eu posso falar alguma coisa para vocês, dar alguma dica, viu? E nós estamos finalizando a questão, né? Vocês não têm nenhuma pergunta, nós vamos finalizar o último item, que é seguinte. Nós temos aqui 3 proposições, e ele diz, sejam as proposições, admitindo valores lógicos das proposições P, Q, R como falso, falso e verdadeiro. Observe, olha, o P é falso, o Q é falso e o R é verdadeiro. A gente vai agora só substituir e obter o valor lógico de cada proposição composta dessa aqui. Então vamos começar pela proposição 1. Ele está dizendo que o P ela é falsa. Olha só, proposição P é falsa. E nós temos também a posição Q como falsa. E temos a proposição R como verdadeira. Olhando para a proposição, observe que a última lá, olha só. Quando você tem uma condicional simples aqui na última, e a segunda ela é verdadeira, então já posso garantir que toda essa parte aqui é verdadeira.
Se numa condicional simples, se a primeira for falsa ou a segunda for verdade, já vai garantir que essa posição composta ela é verdadeira. Se ela é verdadeira e aqui é um ou, então toda ela é verdade. Então veja que você não vai precisar identificar o valor lógico de cada um e fazer com expressões numéricas. Vai ser direto, olha. Se ela é um ou e tem uma verdade, então toda ela é verdade. Então, até aqui, ok, a primeira é verdade. Vamos ver a segunda. Na segunda, nós já temos que o P ela vai ser falsa. Nós temos que o R ela vai ser verdadeira. O não que, aqui, como o que ela é falsa, o não que vai ser verdade. E aqui o que, como foi colocado, ela é falsa. Então, observe agora. Nesta proposição, eu tenho um I. Aqui é a primeira e a segunda. Se neste I eu tenho uma falsa, então toda ela é falsa. Toda essa parte aqui é falsa. Se toda essa parte é falsa e ela é uma bicondicional, aonde a primeira ela é verdade, eu tenho aqui valores lógicos diferentes, olha. Se eu tenho valores lógicos diferentes, mais uma vez, olha. O que, o valor lógico do que aqui, ela é falsa. Como é um I, toda ela é falsa. Toda ela é falsa. E nesse caso aqui ela é verdade, valores lógicos diferentes. Valores lógicos diferentes, o valor lógico dela é falsa. E nós identificamos que o valor lógico da segunda é falsa, e nós temos aqui, ele está dizendo que a segunda ela é verdadeira, tornando o item errado. Bom, então, vamos já finalizar a questão, que eu não precisaria já fazer a terceira, né? E o que eu tenho a dizer para vocês é o seguinte. Esse momento da prova que vocês vão fazer é um momento onde tem gente que passou mais de ano já se preparando para esse concurso. O assunto de lógica é um assunto que, de certa forma, ele não vai eliminar você. Você só tem que tomar cuidado no texto. Se aparecerem itens bem elementares, aqueles itens com relação a número de linhas de proposições, ou então identificação de proposições, você pode fazer tranquilamente, sem problema. Se tiver um item mais complicado, que vai envolver algebricamente, e você não tem habilidade, você não pode chutar isso aí. Então, o raciocínio lógico ele é importante, não simplesmente para você fazer uma boa prova no concurso do INSS, mas também para a vida. Você melhora o seu desempenho, melhora a sua concentração. Bom, então, vou agradecer a vocês agora e vou chamar o meu amigo Éder. Então, quero só mandar um abraço para vocês, esperar que vocês possam fazer uma boa prova.